gente, tudo bem? Eu sou a Amanda Leone e hoje o meu grupo, que é composto por mim, Miguel e Caleb, vamos apresentar 3 princípios que estão dentro da física. E o que eu vou explicar é o princípio de Stevin, ou a lei de Stevin, que é nada mais nada menos do que a diferença entre pressões de 2 pontos dentro de um fluido em repouso. A gente deve considerar algumas coisas importantes, que é a densidade constante, a profundidade e a gravidade. E é aí que surge a fórmula da pressão hidrostática, que é a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade, que é representada pelo Hzinho. Você vai precisar de 2 garrafas com água, uma mangueira e corante da cor que você quiser. Agora que as 2 garrafas estão conectadas, você vai fazer o seguinte: sabe aquele furinho que eu tinha falado para fazer na garrafa, aquele menorzinho? Você vai colocar o seu dedo em cima, apertando bem para que não haja nenhuma passagem de ar. E você vai apertar a garrafa para que o líquido saia do outro lado. E vai deixar parado agora. O que podemos ver aqui? O nível do fluido das 2 garrafas se equilibrou. Mas por quê? Temos que considerar que inicialmente a garrafa que estava cheia tinha o volume do fluido e a altura do fluido maior do que a garrafa que estava vazia. Mas como a altura está diretamente relacionada com a pressão, ao darmos um empurrão na água para que ela passasse para o outro lado, a tendência do fluido foi passar do ponto de pressão maior para o ponto de pressão menor, fazendo assim com que elas se igualassem e assim não haverá mais o deslocamento dos fluidos. Então, o que podemos concluir é que agora, neste estado, a pressão dos 2 fluidos é igual e a altura também é igual, ou seja, as 2 estão equilibradas e em repouso. Eu sou Miguel, fiquei com a parte do princípio de Pascal. No princípio de Pascal, eu resolvi fazer o experimento das seringas, que é representando um sistema hidráulico. E o princípio de Pascal, ele diz basicamente que a força aplicada num fluido que está em equilíbrio estático, aqui não está no caso, eu acho, mas era para estar, que está no equilíbrio estático, ele é distribuída uniformemente e sem perdas para todas as partes da parede ali do recipiente que ele está contido, né? Você vai precisar de 2 seringas com água e uma mangueira. Então aqui por exemplo, aqui é o dobro, essa área aqui é o dobro dessa, né? E aqui a representação, então não tá em... Bom, dá pra saber o que dá pra entender. Então aqui eu aplico a minha força aqui e vai vindo pra cá, e é a mesma pressão, só que é o dobro da área. Então a gente basicamente consegue, com o princípio de Pascal, a gente consegue dobrar a nossa força, né? Dobrar a nossa força. Então, se aqui fosse, sei lá, 5 vezes maior, podia ser com essa seringa mesmo, e essa seringa fosse 5 vezes maior, a nossa força seria aumentada em 5 vezes também, né? Porque a pressão é a mesma dos recipientes aqui, né? No caso da seringa. Então é basicamente isso que diz o princípio de Pascal. Meu nome é Caleb e eu vou explicar o princípio do Arquimedes. Todo corpo que se encontra imerso em um fluido recebe a ação de uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do corpo que está dentro do fluido. A tal força, damos o nome de empuxo. Você vai precisar de um recipiente de vidro, moedas e uma tampa. Então, quando eu deixo esse moeda cair na água, ele afunda. Isso é porque a massa dele é mais alta do que a massa da água que ele está puxando para fora, para puxar o volume da água para fora. Mas
quando eu deixo a moeda cair para fora e dentro da água, o da fora cai primeiro. E isso é porque na água, a água tem pressão puxando para cima. Então, quando eu coloco esse tampa na água, ela flutua, porque a massa do volume da água que ela tem que puxar para fora é gigantesca e ela não consegue puxar para fora, porque a massa dela não é mais alta que a volume da massa do volume da água que ela tem que puxar para fora. Então, mesmo se eu coloco as moedas na capa, ainda não afunda. Isso é porque a massa ainda não é suficiente para puxar o volume da água para fora. Então, isso é o princípio de Arquimedes, que a água tem pressão puxando para cima e deixa a tampa flutuar.